Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Projeto Libertas. Nessa videoaula de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante delicado, porque é um assunto que vai influenciar em todo o rendimento que você tiver a partir do instante que você começa a colocar o dinheiro para trabalhar para você. É alguma coisa que vai acontecer com seus investimentos que vai diminuir o seu retorno ao longo do tempo, em todos os momentos. Existem alguns investimentos que estão mais protegidos dessa situação, outros não. O que nós vamos falar na aula de hoje trata de uma situação muito delicada que vai ter impacto em praticamente todos os investimentos que você for fazer na sua vida. Toda vez que você for colocar o dinheiro para trabalhar para você, essa situação vai se apresentar. E ela vai ter o impacto. Não importa se você está investindo na renda fixa ou na renda variável. Não importa se você está investindo no Brasil ou no exterior. Não importa o ativo em que você está investindo. Vai ter um impacto. E que impacto é esse? Para a gente entender isso, é como se fosse mais ou menos o seguinte. Imagine que você fosse montar uma empresa. E você vai colocar o seu tempo, vai colocar o seu esforço, vai colocar o seu conhecimento, vai colocar todos os seus recursos para fazer essa empresa florescer, para ela vingar, para ela dar certo. Mas você tem um sócio. E esse sócio, ele não vai contribuir em absolutamente em nada na sua empresa. Nada. Ele não vai contribuir com conhecimento, ele não vai contribuir com recurso, ele não vai contribuir com nada. A única coisa que seu sócio vai fazer é tirar dinheiro para ele mesmo. É o que eu chamo o pior sócio do mundo. E é justamente sobre o pior sócio do mundo, é que vai ser o foco da nossa aula de hoje. E para você compreender quem é esse seu sócio, quer você queira, quer não, aquele que vai sempre participar dos seus empreendimentos, não importa se você é um empreendedor, não importa se você é um funcionário da CLT, não importa se você é um funcionário público, não importa se você está desempregado, ele vai estar sempre junto com você e vai estar tirando o dinheiro do seu bolso. Para vocês conhecerem o pior sócio do mundo, nós vamos mergulhar lá na tela do meu computador para vocês compreenderem e desmistificarem quem é esse o pior sócio do mundo. Vamos lá para dentro agora e te vejo na minha tela. Agora nós já estamos aqui na tela do meu computador e você vai conhecer o pior sócio do mundo. E por que eu chamo de o pior sócio do mundo? Porque é um sócio que não contribui em absolutamente nada para você gerar dinheiro, para você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Na verdade, ele vai só atrapalhar a forma como você vai remunerar o seu dinheiro. E quem é o pior sócio do mundo? Essa que é a grande questão. E agora vai doer. Por quê? Porque você sabe quem que é o pior sócio do mundo? Ele está envolvido no nosso dia a dia, em qualquer lugar que a gente esteja. E o pior sócio do mundo, o seu e o meu pior sócio, é o governo. Sim, é o governo. E aqui nós não estamos falando de partido político, nós estamos falando de governo. Não me interessa se você gosta do presidente A, B, do partido C ou D, nada disso importa. O que importa aqui, nós estamos falando do governo. É a máquina administrativa que regula as funções do Estado. É nesse sentido que nós estamos falando. E o governo quer você queira, quer não, quer você acredite, quer não, quer você concorde, quer não, é o pior sócio do mundo. E aqui nós estamos falando do governo em todas as instâncias possíveis e imagináveis. Nós estamos falando do governo a nível federal, nós estamos falando do governo a nível estadual, ou se você estiver no DF, distrital, e também do governo a nível municipal. Todas essas máquinas administrativas, elas são o seu sócio em qualquer empreendimento que você faça. Não importa se você é empregado ou empregador, nada disso importa. Desde que qualquer coisa que você faça envolva dinheiro, o seu sócio a nível federal, estadual ou distrital e municipal, eles vão fazer parte do seu negócio. Essa que é a grande verdade. E é bom que você esteja preparado para isso. E muitas das vezes eles participam do seu negócio e você nem percebe que eles estão ali presentes. Porque eles estão presentes na forma de impostos. É exatamente isso. O governo é seu sócio porque ele vai te cobrar imposto. E imposto é uma coisa que é obrigatória.
Por isso que dá o nome de imposto. Não é opcional, é imposto. Você tem que fazer. É imposto a você fazer o pagamento daquilo que o governo acha que você deve a ele. E que é regulamentado por leis. Então o governo executa o que a máquina legislativa determina. Lógico, atendendo aos interesses em comum de ambas as partes. E os impostos estiveram sempre presentes, estão presentes e sempre estarão presentes nas nossas vidas. Não há como fugir disso. E aqui eu quero deixar bem claro que nós não vamos estudar em profundidade a legislação tributária do Brasil. Porque não é o objetivo aqui do Projeto Libertas fazer isso. É um processo extremamente complexo, dinâmico. Por que dinâmico? Porque inclusive agora está tendo a reforma tributária. Então algumas coisas estão mudando. Por quê? Porque o governo quer arrecadar mais impostos. Então ele modifica as leis para tirar mais dinheiro de quem produz. Porque o governo não produz absolutamente nada. O governo é um sanguessuga. Não importa o governo. Ele não produz nenhum bem que possa ser utilizado por quem quer que seja. E os serviços que ele presta, muitas das vezes são serviços de baixa qualidade. É uma legislação complexa, dinâmica e extremamente detalhista. E aqui não é um curso de contabilidade. Então nós não vamos entrar em minúcias do dia a dia. Se você tiver interesse, ótimo, corra atrás das informações. O nosso objetivo aqui é despertar você para a presença dos impostos no seu dia a dia, quando você for colocar o dinheiro para trabalhar para você. Existem vários tipos de impostos. E aqui eu vou fazer uma classificação bastante sutil. E que classificação é essa? Eu vou chamar de impostos ocultos e de impostos visíveis. O que são os impostos ocultos? São aqueles impostos que você não vê diretamente naquilo que você está consumindo, naquilo que você está utilizando. Como, por exemplo, na comida. Toda comida, seja ela in natura ou seja ela processada, ela é taxada pelo governo em impostos. Nós temos o imposto do ICMS, tem o FGTS dos trabalhadores, tem o imposto de renda que é retido na fonte, tem vários impostos que incidem sobre todas as formas de alimentação que nós compramos. Seja ela processada, in natura, comprada no supermercado, comprou numa comida aquilo, foi no restaurante, nós estamos pagando impostos e nem sabemos quanto que estamos pagando. Naquela fatura, quando chega a conta, quando você vai na boca do caixa pagar, você está pagando impostos. E varia de alimento para alimento, de produto para produto e da forma como é produzido. Mas só de transportar o alimento de um ponto A para um ponto B, você paga imposto por conta disso. Aqui tem um exemplo da cesta de Natal. Eu vou pegar só alguns exemplos aqui. O refrigerante em lata, você vai estar pagando aproximadamente 45% de imposto. Se você está tomando uma Coca-Cola de R$5, na verdade, você está pagando mais de R$ 2,50 de imposto por conta daquilo. Ela deveria sair pela metade do preço. Se você gosta de um vinho, você está pagando aproximadamente 70%. Então, se a sua garrafa de vinho, você comprou uma garrafa de vinho por R$100, na verdade, aquela garrafa custava R$30, R$70 é de imposto. E por aí afora vai. Azeitona. Na azeitona, você está pagando aproximadamente 37% de imposto pela azeitona que você gosta ou não gosta, que está na comida que você vai degustar agora na sua ceia de Natal. Quando você vai colocar combustível no seu carro, etanol, gasolina, diesel, quando você vai colocar o combustível, você está pagando imposto. No caso da gasolina, o custo da gasolina para a Petrobras custa aproximadamente 29% do preço que se paga. Ou seja, vamos arredondar, 30%. O resto é imposto. Vamos dizer que a Petrobras tem que ter lucro. Lógico, é uma empresa, tem que ter lucro. Que ela colocasse a margem de lucro dela aqui. Ainda assim, seria muito mais barato do que pagar a quantidade de impostos que existem por aí afora vai. E aqui estou citando alguns dos impostos que existem. Mas ninguém vai saber isso de cor e sorteado. A gente simplesmente vai e paga. Por isso que eu chamo de impostos ocultos. Quando você vai comprar um carro, vamos supor que esse carro custasse aproximadamente R$100 mil. Só de imposto nele que você vai pagar de compra, tem o IPI, PIS e o ICMS. Isso aí dá aproximadamente quase 40%. Não estou falando nem do IPVA aqui.
que é um imposto que você paga anualmente. Estou falando só do custo de compra. Você vai estar pagando quase 40% de imposto. E se você colocar a questão outras taxas, como por exemplo, emplacamento, como o lucro da revendedora e por aí fora vai, essa margem aumenta mais ainda. Então o carro poderia sair arredondando pela metade do preço se a gente fosse comprar sem os impostos. Quando você vai comprar uma roupa, qualquer roupa, tem imposto embutido nela e varia em função do tipo de peça e de onde é que está produzido, do material que ele é feito. Mas aqui para você ter uma ideia, uma camisa aproximadamente 35%, um tênis aproximadamente 40%, um vestido aproximadamente 35%, um chapéu aproximadamente 34%. Em tudo se paga imposto. Em tudo isso o seu sócio está pegando o dinheiro de você e você nem sabia. Agora, além dos impostos ocultos, nós temos aqueles impostos que são os impostos visíveis, em que eu sei que eu estou pagando, eu sei o valor que eu vou estar pagando. E mesmo nos impostos visíveis, muitas das vezes, se você não está acostumado com eles, você vai ficar surpreso quando você souber esses valores. Vamos dar alguns exemplos aqui para ilustrar bem como que o seu sócio vai influenciar no seu dia a dia, em tudo que envolver o dinheiro. Vamos supor que você tem uma casa. Se você tem uma casa, seja ela sua, comprada, ou seja ela alugada, você tem que pagar o imposto sobre os imóveis, chamado de IPTU. E esse IPTU você vai pagar de forma anual. É um imposto que é feito, não importa se é municipal, se é estadual, se é distrital. Não se preocupe com isso, porque nesse momento não faz a menor diferença. Mas só para ilustrar, ele é municipal. O IPTU é a taxa que o governo vai cobrar de proprietários de imóveis ou de locatários de imóveis pela propriedade que ele tem. É baseado numa estimativa que ele faz de quanto vale o seu imóvel. Não é você que decide o valor, é ele que decide o valor. Ele vai te cobrar uma percentagem daquilo anualmente, simplesmente para você ter. A minha pergunta é, vamos supor que essa casa, esse apartamento, você tenha comprado com seu dinheiro. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O governo te ajudou a comprar? Não, né? Ele te deu dinheiro para você comprar? Não. Ele te deu algum tipo de auxílio para você fazer a compra daquele imóvel? Não. No entanto, ele vai te cobrar um imposto sobre o imóvel que você comprou com seus sacrifícios, com seu suor, com suas lágrimas. E ele vai te cobrar um imposto anual simplesmente para você ter aquele imóvel. E o pior de tudo, que se seu imóvel for irregular, se você ainda não tem o registro e a escritura, se você não sabe o que é isso, é bom você começar a se preocupar se algum dia você vai ter algum imóvel, que existe o registro, existe a escritura. Se você não tem o registro nem a escritura, mas você tem um imóvel, ainda assim ele vai te cobrar o IPTU. Quer a sua casa esteja regularizada ou não, você vai pagar o IPTU. Bem-vindo ao mundo dos impostos. Ah não, eu não quero morar numa cidade porque eu não quero morar. Eu não quero ter que pagar IPTU. Eu vou morar numa fazenda. Eu vou morar num sítio porque eu não tenho que pagar imposto. Não tem não? Você tem que pagar o imposto rural, chamado de ITR, que é cobrado anualmente pelo governo. Ele vai te cobrar o imposto pelo tamanho e pelas benfeitorias que existem na sua propriedade. Então, se você construiu uma casa, se você colocou uma piscina, se você fez qualquer benfeitoria na sua área, ele vai fazer a avaliação dele e ele vai decidir, baseado na avaliação dele, quanto que você vai ter que pagar de imposto e é anual. E novamente eu te pergunto, ele te ajudou a comprar? Ele participou do processo de venda? Ele contribuiu para isso? Não. Mas ainda assim você tem que pagar o imposto. E imposto é uma coisa que você tem que pagar. Se você for comprar um carro, vamos para comprar um carro, comprou uma moto, você tem que pagar o imposto daquele automotivo, chamado de IPVA. É um imposto que é pago anualmente. Todo ano ele vai lembrar de você para poder pagar aquilo ali. E é uma percentagem do valor daquele carro baseado no que o governo determina que seja. Então, se você tem um carro novo, é o preço de tabela FIPE. Se você tem um carro usado, é o preço da tabela FIPE. Mas quem é que estabelece a tabela FIPE? Ah, interessante. E ele vai determinar aquele valor que você vai ter que pagar, que em média é 4% do valor determinado pelas próprias instituições do governo. E você tem que pagar. A minha pergunta é, o governo te ajudou a comprar aquele carro, aquela moto? E você tem que pagar o imposto por aquilo ali.
Não tem como. E se você não pagar, você fica irregular. E se você for parado numa blitz e não tiver o documento de quitação do IPVA do carro, fora o restante, tem outras taxas que você paga para ter um carro, como por exemplo licenciamento, como por exemplo o seguro obrigatório, que antes foi retirado pelo governo anterior e agora existe uma pretensão de que volte para aumentar a arrecadação do governo. Você tiver faltando algum desses documentos e você for parado numa blitz, o seu carro está apreendido porque você está dirigindo um automóvel de forma irregular. Fora a apreensão, você tem que pagar as multas daquele processo todo. Então você tem que pagar o IPVA. E o IPVA é um imposto que você paga simplesmente para você ter aquele bem que o governo não te ajudou, que o seu sócio não te ajudou a adquirir. Com relação ao trabalho, imposto sobre o seu salário. Você é um trabalhador, você recebe o seu salário, não importa se você é um trabalhador público, ou seja, se você é um estatutário ou você é um trabalhador do setor privado, um CLTista, não importa, você tem que pagar o imposto. E o governo vai fazer o desconto, como por exemplo, isso que foi tirado do meu contra-cheque, só não coloquei os valores aqui, eu tenho que pagar o INSS e eu tenho que pagar o imposto de renda que é retido na fonte. É descontado. Isso do meu salário tira em torno de 28% ao mês. Então, meu salário tem meu salário bruto e tem meu salário líquido. Todos os funcionários, todo mundo que recebe salário, tem desconto tanto do INSS, que é a Previdência Social, quanto do imposto de renda que é retido na fonte. Ou seja, ele vai tirar dinheiro do dinheiro que você está recebendo pela troca de horas de vida por um salário. O governo vai lá e tira uma parte para ele. O seu sócio faz isso. Mas se você for, não, eu não quero trabalhar para ninguém, eu vou ser o empregador. Tá bom, se você é o empregador, você também tem que pagar impostos. Neste caso aqui, eu estou colocando uma boleta que eu tirei da secretária que trabalha na minha casa e ela está registrada como recebendo salário mínimo. E vejo a quantidade de coisas que eu tenho que pagar simplesmente para tê-la trabalhando na minha casa. Eu tenho que pagar aproximadamente 35% do valor do salário dela. Eu tenho que pagar em impostos. Não é o salário dela eu pago para ela. Eu tenho que pagar isso aí para o governo. Eu tenho que pagar todas essas taxas aqui para o governo. Isso eu tendo uma secretária em casa. Imagine você ter uma empresa com 10 funcionários, com 100 funcionários, com 1.000 funcionários e com valores acima do salário mínimo. Em média, e aqui não está contando o 13º dela e aqui não está contando a questão das férias dela. Imagine o quanto de imposto que o empregador tem que pagar para o governo simplesmente para ter as pessoas trabalhando para ele. Não é só o salário que se paga. Se você tiver uma empresa, você não só tem que pagar o salário para os seus empregados, você tem que pagar impostos para o seu sócio, que não faz absolutamente nada para te ajudar naquele empreendimento. Ah não, eu vou simplesmente então vou ser empregado doméstico, vou trabalhar como diarista. Beleza. Se você faz isso e você tem carteira assinada, você também vai ter que pagar impostos. Você vai ter daquele salário mínimo, se você tiver um I-Social, que é um imposto de registro obrigatório para toda pessoa que trabalha de carteira assinada, aqui está mostrando a sua contribuição previdenciária. Você vai ter que contribuir com 7,5% sobre o salário mínimo, você vai ter que contribuir com R$ 105,90. Ou seja, vai descontar do seu salário este valor. Ah, o empregador deveria pagar. Não, o empregador já está pagando as taxas dele. Isso aqui é o empregado que tem que pagar. Então, o empregado que recebe salário mínimo, aquilo é bruto, aquilo não é líquido, porque tem que descontar 7,5% daquele salário para dar para o pior sócio dele, que é o governo. O governo não perdoa ninguém. Vamos supor que então que você tenha seu negócio, além de você pagar seus empregados, você tem que pagar. Se você tiver um produto ou um serviço, além dos seus funcionários, você tem que pagar ICMS, ISS, PIS, CONFINS e por aí afora vai. Tem que pagar uma renca de impostos. A média que se diz no Brasil de uma empresa em que ela vai, durante 12 meses, ela passa aproximadamente 4 meses só de pagamento de impostos. Somente 8 meses é o que a empresa realmente produz de
lucro, se ela produzir lucro. Mas 4 meses de 12 meses do ano é só para pagar impostos para o pior sócio do mundo, para o seu e para o meu pior sócio. Vamos dizer que você queira vender o imóvel. Você comprou o imóvel por 100 mil reais e esse imóvel agora está valendo 200 mil reais. Você resolveu vender este imóvel. Você vai lá e coloca o imóvel para vender e você, na sua cabeça, está tendo um lucro de 100 mil reais, correto? Não, você não tem um lucro de 100 mil reais, não. Você vai ter os custos de venda, que você vai ter que pagar a corretagem, por exemplo, do vendedor, que é em média 5% sobre o valor total do imóvel. Então, se o imóvel agora vale 200 mil reais, você vai pagar 10 mil reais só de corretagem. E além disso, esses 15% são sobre o lucro. Não é sobre o lucro descontando a taxa do corretor, não. É sobre o lucro bruto. Então, se você comprou um imóvel por 100 mil reais e vai vender ele por 200 mil reais, você teve um lucro de 100 mil reais. Desses 100 mil reais, você vai pagar 15 mil reais para o governo. Então, na verdade, quando você fechar as contas todas de uma forma grosseira, você comprou o imóvel por 100 mil reais, vendeu ele por 200 mil reais, você achava que estava tendo um lucro de 100 mil reais, estava contando com esse lucro e, na verdade, o que vai sobrar no seu bolso é 75 mil reais. Isso é que é o imposto. A pergunta é, o governo te ajudou a adquirir o imóvel, o governo te ajudou a manter o imóvel, o governo te ajudou a vender o imóvel? Não. No entanto, você vai pagar 15% de imposto simplesmente por você ter tido lucro naquela operação. Bem-vindo ao mundo dos impostos. Se você tiver uma herança, ou seja, seus pais deixaram alguns bens para você, uma casa, deixou um sítio, deixou um automóvel, deixou investimentos, deixou alguma coisa para você e eles partiram, como faz parte do ciclo da vida. Simplesmente para você ter acesso aos bens que seus pais deixaram, existe todo um processo. Tem que se montar um inventário, tem que se montar um espólio, tem que ter o advogado, tem as taxas de cartório, tem uma série de coisas. Mas além de todas as dores emocionais e dos custos que você vai ter, o governo ainda vai lá e enfia a mão no seu bolso. Ele vai tirar de 1,5% até 4% do valor que ele estipular que vale os bens da sua herança. Não é o que você declarava no imposto de renda, não. Não é o que seus pais declaravam no imposto de renda, não. É o que ele julgar que vale aqueles bens. Então, se ele achar que a sua casa, que está declarado lá por 100 mil reais, e se ele achar que a sua casa, na verdade, não vale 100, que a nível de mercado ela vale 500 mil reais, ele vai taxar sobre 500 mil reais. Mesmo que esteja declarado no seu imposto de renda que aquela casa vale 100 mil reais. Você vai ter que pagar. E se você não pagar, você não fecha o inventário, não fecha o espólio e você não vai receber seus bens de herança. Até nisso, o seu sócio te atrapalha. Vamos supor que você tem imóveis para alugar. Então você tem a sua casa e você tem lá 2 kitnets que você aluga para gerar renda para você. Você está gerando novos ativos através de aluguéis. Se é um bom negócio ou não, isso nós não vamos discutir aqui agora. Mas se você recebe aluguéis todos os meses, você tem que pagar imposto. E essa tabela varia de ano para ano, então todo ano você tem que ir lá e checar se está dentro daquilo ali. Se você recebeu por mês aproximadamente até 1.900, você vai estar isento, não tem problema não, você não precisa pagar nada não. Mas se, por exemplo, os seus imóveis renderam mais de R$ 4.600 por mês, você tem que pagar 27,5% de imposto. E se você não pagar esses impostos, você vai cair na malha fina e você vai ser chamado pelo leão para prestar esclarecimentos e pagar não só aquilo que você deve, mas multas por você não ter declarado aquilo ali. Então, mesmo que o governo não tenha te ajudado a gerar essas fontes de renda que você gerou porque você queria ter novas entradas, você queria novos ativos, você vai ter que pagar impostos sobre o rendimento que eles te derem. Bem-vindo ao mundo dos impostos. E se você for para o mercado financeiro, seja de renda fixa ou de renda variável, será que tem impostos lá? Vamos ver. Se você for para a renda fixa, que nós vamos estudar mais à frente, a renda fixa. Se você for para a renda fixa, você tem um imposto regressivo sobre a renda fixa. Praticamente todos os investimentos em renda fixa, você vai ter que pagar imposto. Existem algumas exceções. Mas a grande maior parte dele, 99%, você vai pagar imposto sobre eles.
E como é que são esses impostos? Como é que esse imposto é chamado de imposto regressivo? Se você deixar o seu investimento por até 6 meses, você vai ter que pagar 22,5% sobre o rendimento dele. Então, se você colocou o dinheiro lá, ele rendeu, mas você precisou daquele dinheiro antes de fechar 6 meses, sobre o rendimento dele você vai pagar 22,5%. E à medida que você vai deixando por mais tempo, vai diminuindo a taxa. Até que depois de 2 anos, você vai pagar 15% sobre aquele valor. Sobre qual valor? Sobre o montante inicial? Não, sobre o rendimento dele. Então, 15% é a menor taxa que o governo vai tirar de você, simplesmente precisa ser aplicado na renda fixa. Existem alguns investimentos, como, por exemplo, a poupança. A poupança é isenta de imposto. Então é melhor, porque não tem que pagar isso aí. Sim, você não tem que pagar, mas o rendimento da poupança é um dos piores rendimentos que existem no mercado financeiro. Às vezes é preferível você pegar um investimento que pague mais imposto, que no final, depois de descontado o imposto, ainda vai render mais do que a própria poupança. Mas nós vamos entender isso mais à frente, quando eu falar mais especificamente sobre a renda fixa. Mas praticamente todos os investimentos em renda fixa, você vai ser taxado. Então, quando você acha que você vai estar ganhando 100% daquele investimento, você não vai estar ganhando. No melhor cenário, você vai ter que pagar 15% de imposto. E quanto menos tempo você deixar, mais imposto você vai pagar. E na renda variável? Como a renda variável tem vários tipos de investimento, eu vou falar só de alguns aqui e voltado única e exclusivamente para o mercado brasileiro. Se você estiver trabalhando com ações, e nós vamos explicar o que é um swing trade, o que é um position trade. O que é um swing trade? Só para deixar isso bem claro logo. Swing trade é quando você compra ação num dia e passa mais de um dia com aquela ação. Ou seja, você compra hoje, mas não pode vender hoje. Pode vender amanhã, na semana que vem, mês que vem, ano que vem, quando você quiser. Mas não pode vender hoje. Comprei hoje, vender hoje não. Mas se eu comprei hoje e vendi amanhã, eu estou fazendo um swing trade. E um position trade? Position trade eu comprei e vou segurar aquela ação por anos. Se você fizer isso, quando você desfizer daquela ação, você vai ter que pagar 15% de imposto para o governo. Então, se você comprou uma ação por R$10 e vendeu ela por R$20, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre o lucro daquela operação. E se você fizer um day trade? O que é day trade? Eu comprei hoje e vendi hoje. Se você fizer com ações, comprou hoje e vendeu hoje, e você teve lucro naquela ação, você vai ter que pagar não 15%, mas 20% de imposto sobre o lucro daquela operação. E se você for trabalhar com opções, que vocês vão entender mais à frente, operações é um derivativo de ações. Resumidamente, você vende direitos e vende obrigações. Você pode fazer isso. Se você fizer operações com opções, e essas opções não estão vinculadas a swing trade, day trade ou position trade, são simplesmente opções, são derivativos de ações. Não importa por quanto tempo você fez aquela operação, se você teve lucro, você vai ter que pagar 20% de imposto sobre aquele lucro. E com relação à remuneração de ações, peraí. Já estou pagando sobre ações. Se eu tiver lucro, eu vou pagar. Mas eu tenho que pagar sobre a remuneração das ações? Sim, tem que pagar. Se for dividendos, dividendos é uma forma de pagamento de remuneração sobre ações. Você é isento de pagar dividendo. Então isso é ótimo. Então dividendos não tem imposto. Tem sim, mas quem paga é a empresa, não é você. Então já foi recolhido o imposto anteriormente. Porém, se você tiver como remuneração de suas ações o juro sobre capital próprio, você vai entender isso quando a gente falar sobre ações, você vai ter que pagar, vai sair do seu bolso o imposto sobre isso e você vai ter que declarar isso no imposto de renda de pessoa física todos os anos. Então não basta apenas a negociação da ação, mas também se ela te pagou dividendo ou se ela te pagou juros sobre capital próprio, você vai ter que pagar os impostos. Os dividendos, quem paga é a empresa. Por enquanto, na reforma tributária, muita coisa vai mudar. Existe um outro tipo de investimento chamado de FIIs, F-I-I. São fundos de investimento imobiliário. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. No caso das FIIs, os fundos de investimento imobiliário, o que é isso? Você investe no mercado imobiliário. Você não investe no mercado de empresa. Você investe em prédios, em rodovias. Você investe em laje corporativa. Você investe em condomínios. Neste caso,
na lei vigente, no momento, você não paga imposto sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Mas existe uma grande probabilidade que no futuro bem próximo, com a reforma tributária, que eles comecem a tributar os fundos imobiliários. Mas nesse momento que a gente está fazendo esse vídeo, elas são isentos de pagamento de imposto. Isso é só para te dar uma ideia de quantidade de coisas que estão acontecendo. E o que a gente pode fazer para minimizar os prejuízos causados por esse terrível sócio? Como é que a gente pode diminuir os impactos negativos do nosso sócio sobre os nossos investimentos? Nós precisamos conhecer as leis. É isso que nós precisamos fazer. O problema é que eles não nos ensinam isso no sistema educacional. Deveria ser ensinado isso nas escolas, no pior cenário possível, nas próprias universidades. No entanto, eles não nos ensinam. Por quê? Porque quanto menos a gente souber, menos a gente vai saber se defender, menos a gente vai saber proteger o nosso dinheiro e mais dinheiro vai para o nosso sócio. Essa é a verdade. Doa a quem doer. Acredite você, concorde você ou não com esse posicionamento. É isso que o sistema faz. É isso que o governo quer. E, portanto, nunca vai ser ensinado nas escolas por iniciativa do próprio governo, porque ele não quer que a gente saiba. Mas é preciso que a gente conheça as leis. Conhecendo as leis, a gente pode minimizar os impactos negativos dos impostos sobre os nossos investimentos. O problema é que é tanta informação que isso causa uma grande confusão. Só até aqui a gente mencionou alguns, e nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg. A questão é que você pode ter a vontade de contratar um contador. Se você quiser contratar um contador, perfeito. Mas saiba que mesmo que você contrate um contador para fazer o seu imposto, para pagar os impostos que você deve, se ele errar na conta, quem é o responsável não é ele, é você. Então, mesmo que você pague um contador, e é pago, é um serviço pago, e você está fazendo o imposto, se ele errar, o problema não é dele, é seu. Esteja ciente disso. Mas se você aprender, você mesmo pode fazer. Agora, se você é uma pessoa física, você mesmo pode fazer. Se você é uma pessoa jurídica, você obrigatoriamente tem que ter um contador contratado. Ou seja, nas despesas que você tem para ter a sua empresa, além dos impostos, além das taxas que você tem que pagar, além dos salários que você tem que pagar, além dos impostos sobre o salário que você tem que pagar para o governo, você ainda tem que pagar um contador para poder fazer o controle dos seus impostos. Mas você, como pessoa física, você não precisa de um contador, você mesmo pode fazer. A questão é que se você sabe fazer, ou se você vai aprender a fazer. Mas é perfeitamente possível. E aqui eu vou dar alguns exemplos de que, como conhecendo a lei, a gente pode minimizar os impactos dos nossos sócios sobre os nossos investimentos. Imposto sobre a venda de imóveis. O imposto é de 15% sobre o ganho do capital. Naquele exemplo, se você comprou um imóvel de 100 mil reais e vendeu por 200, você tem que pagar 15%, ou seja, 15 mil sobre o lucro daquela operação, que é de 100 mil reais. Porém, se você utilizar o valor da venda do imóvel para comprar um imóvel residencial dentro de um prazo de 6 meses, você não precisa pagar esses 15% para o governo. Então, você tem que utilizar o dinheiro de forma integral para comprar um outro imóvel residencial. Não pode ser imóvel comercial, tem que ser residencial. E se por acaso sobrar algum dinheiro daquilo ali, você tem que pagar os 15% sobre aquilo que sobrou. Porém, sobre aquilo que você utilizou para comprar o imóvel, você não precisa pagar imposto. Imposto sobre as ações, quando você está fazendo um swing trade ou position trade. Day trade não, somente swing trade ou position trade. Se você vender até 20 mil reais de ações por mês, você não precisa pagar os 15% de imposto. Você declara, mas você não paga. Então, por exemplo, naquele mês, você vendeu as ações e no total das ações vendidas não deu 20 mil reais, não precisa pagar o imposto. Os 15% você não precisa pagar sobre o lucro daquela operação. Porém, se você vendeu 20 mil e 1 centavo, você vai ter que pagar 15% sobre o lucro da venda das ações. Então o que você faz? Não vende 20 mil, vende abaixo de 20 mil por mês se você precisar daquele dinheiro. Se você vender acima, saiba que você vai ter que pagar. Outra informação interessante, os prejuízos nas operações do mercado financeiro. Os prejuízos você pode debitar, você pode descontar do imposto.
Ou seja, se você comprou uma ação por X e vendeu ela abaixo de X, você teve um prejuízo naquela operação. Ai, sinto muito, que pena. E você vai ter que pagar imposto sobre isso? Não. Por quê? Porque você teve prejuízo, não teve lucro. Se tivesse lucro, você teria que pagar obedecendo os limites impostos pela lei. Porém, se naquela operação você teve prejuízo, você realizou o prejuízo, ou seja, você vendeu as suas ações por um preço menor do que quando você comprou, você teve prejuízo, e vamos supor que você tivesse tido um prejuízo aí de R$5.000 nessa operação. Você pode perfeitamente jogar esses valores para os próximos meses e toda vez que você tiver um lucro, você abater do seu prejuízo aquele lucro e não ter que pagar imposto. Então, no próximo mês, você teve um lucro de R$1.000 numa operação, você abate dos 5.000, você ainda continua com saldo de 4.000 para descontar dos impostos que você tem que pagar, até você zerar essa conta. Aí, quando ela se tornar positiva, você passa a pagar. Então, você pode perfeitamente fazer isso. Claro que existe um nível de controle muito mais detalhado, existem softwares que fazem isso, porque no dedo é mais complicado e você pode errar. Mas é perfeitamente possível abater os prejuízos nos impostos e você acaba pagando menos imposto para o seu pior sócio. E sabe o que é pior de tudo? O que eu acho um absurdo nessa história toda? É que você paga o imposto, o seu sócio não faz absolutamente nada. E sabe o que ele ainda faz? Ele desconfia de você. Ele desconfia que você não está pagando tudo certinho, que você está sonegando impostos. Desconfiança não sua em relação ao governo, não sua em relação ao mau uso do dinheiro que você paga dos impostos. Os impostos foram feitos para pagar, eles têm uma finalidade social e que ela deve ser utilizada. O grande problema não é que eu sou contra os impostos. O meu problema com os impostos é que eles são mal administrados. O governo é inchado, administra mal, consome muito e produz muito pouco. Então, de uma maneira geral, o governo aplica mal o dinheiro dos impostos. Se aplicasse bem o dinheiro dos impostos, estaria uma maravilha. Eu vou dar 2 exemplos disso. Todo mundo fala que o SUS é muito bom, e realmente é, porque atende a população básica, com atendimento que precisa e que não tem condições de ter um plano de saúde particular para atender no caso de uma emergência. E realmente funciona. O problema é que é um sistema sobrecarregado, falta pessoal e falta recurso. Essa é a verdade. Então você tem um problema de saúde, você tem que entrar numa fila, vai ter que esperar horas para ser atendido, porque está faltando pessoal, vai faltar medicamento, você vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que esperar meses para fazer aquilo ali. Quando acaba o medicamento, o governo demora para repor aquele medicamento. Agora me diz uma coisa, se o SUS realmente é tão bom assim, por que os nossos governantes não são atendidos pelo SUS e eles vão para o Sírio-Libanês, eles vão para os melhores hospitais particulares do Brasil? Por que eles não vão para o SUS se o SUS é tão bom assim? Outro exemplo, com relação à educação. É extremamente necessário que tenha uma boa educação básica, que a escola pública seja valorizada, que tenha professores bem remunerados, espaço físico adequado, alimentação para a população de baixa renda. Tudo isso é para isso que servem os impostos. E se as escolas públicas, realmente existem algumas escolas públicas muito boas. Na minha época que eu estudava, as escolas públicas eram as melhores. Mas hoje inverteu, porque a escola pública está depreciada, paga mal os seus professores, paga mal as pessoas que trabalham lá dentro e está no sistema de deteriorização do espaço físico e acaba comprometendo o sistema de ensino. Mas se os nossos governantes falam que as escolas públicas são tão boas assim, e realmente existem algumas exceções, não é regra, deveria ser a regra, mas não é, é mais a exceção, considerando a regra que as escolas públicas são deficitárias, mas os nossos governantes insistem em dizer que as escolas públicas são maravilhosas, eu tenho uma pergunta para fazer. Se elas são tão boas assim, por que eles não colocam os filhos deles para estudar nas escolas públicas? E não, eles vão para escolas particulares. Por quê? Você sabe a resposta. Responda essas 2 perguntas e você vai ter o meu posicionamento. Então, tem que pagar imposto, sim, para ser utilizado de forma útil para a população. Sim, tem que ter. A questão é que a gente paga o imposto e não vê o retorno dele. Paga o imposto e o dinheiro é desviado. Paga o imposto e a gente não vê o benefício daquilo ali. E o governo ainda desconfia que você não está pagando seus impostos de forma direita. Como assim desconfia? Sim,
Todo ano você tem que fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física. Se você é uma pessoa jurídica, um CNPJ, tem um contador para fazer isso anualmente, essa declaração da sua empresa. Mas se você é uma pessoa física, você tem que declarar. E você pode fazer você mesmo ou contratar um contador. Lembrando que o contador não é responsável. Você é o único responsável pela sua declaração. Todo ano você tem que fazer o imposto de renda. E a questão é, todos os anos, se você recebe só salário, o governo, de uma forma geral, ele devolve dinheiro para você. Como assim ele devolve dinheiro para você? Sim, ele desconta mais do seu salário do que ele deveria. Então ele vai te ter uma devolução. Todo ano, quem recebe só salário tem uma devolução. Porque o governo desconta mais do que ele deveria. Se você faz uma declaração e você tem outras fontes de renda, tem outras coisas, pode ser que você tenha que pagar mais imposto. Então varia muito. Agora a questão interessante. Se ele sabe que você ganha salário e ele desconta o imposto de renda diretamente na sua folha de pagamento, por que ele não desconta de forma correta? Por que ele tira mais dinheiro para depois chegar no ano seguinte e te devolver aquilo que ele cobrou a mais? Será que eu sou burro? Será que eu não consigo fazer uma conta simples, somar e subtrair? Será que eu não consigo fazer isso? Qual que é o problema dele fazer? Porque não interessa. É mais dinheiro que cai na mão dele e quando ele tem mais dinheiro na mão dele, ele faz o que ele quer. E depois ele devolve o que ele cobrou a mais. Ou foi mal. Desculpa aí, tirei um pouquinho a mais do que eu deveria. Tá aqui seu dinheiro de volta. Sério mesmo? O governo pode ficar te devendo, mas você não pode dever para o governo. Então, se você tem imposto de renda, faça de forma correta. Porque se você não fizer, cai na malha fina, toda a sua vida vai ficar complicada. Eu vou dar um exemplo disso. Eu faço declaração da minha família inteira e uma certa vez eu fiz a declaração e a gente tinha que pagar o imposto. Que a gente tinha algumas rendas a mais e tinha que pagar imposto. E eu dividi o imposto. Foi lá, eu não quero pagar de uma vez só, quero dividir em 2 vezes. E dividi em 2 vezes. Então, eu paguei a primeira prestação e depois emitiram um boleto, eu paguei a segunda prestação. Normal, está quitado. Beleza. Alguns anos depois, nós resolvemos vender um imóvel que a gente tinha. E quando ele foi vender o imóvel, tem que tirar o nada consta. E eu tinha uma pendência com a Receita Federal. Eu tinha uma pendência com a Receita Federal. Eu falei assim, não é possível, eu faço pagamento tudo certinho e tudo mais. Eu tinha um amigo meu que trabalhava lá na Receita Federal. Comentei com ele, falei assim, não, Sérgio, vamos lá, me procura e vamos dar uma olhada no sistema e ver o que está acontecendo. E o que acontece é que quando eu fiz aquele pagamento, naquele ano anterior, que eu dividi o pagamento do imposto em 2 parcelas, paguei a primeira parcela certinho. Quando eu fui pagar o boleto emitido pela própria Receita Federal, eu não coloquei os juros e correção monetária. Mas não tinha juros e correção monetária escrito no boleto. Eu paguei o que estava escrito lá, mas não coloquei os juros e nem a correção monetária. E tinha juros e correção monetária, então eu estava devendo. Então meu nome estava sujo perante a Receita Federal. Se eu tivesse que tirar um passaporte, não poderia tirar. Se eu tivesse passado no concurso público, não poderia assumir. Se eu tivesse precisando de um empréstimo bancário, não poderia tirar. O meu nome estava sujo, porque eu não paguei os juros e correção que não estava no boleto que o próprio Receita Federal emitiu. Ou seja, não pode dever nada. Ano passado, eu faço declaração da minha esposa. Ano passado, a minha esposa caiu na malha da Receita Federal. Quando eu fui declarar, eu não enxerguei direito, meu óculos não estava muito bom. E eu vou colocar só o centavo. Eu vou errar o centavo, mas é nessa dimensão. Na declaração de um imposto de renda emitido pelo governo, minha esposa é funcionária pública federal, tinha lá o valor dela total e 58 centavos. E na hora que eu fui ler, meu óculos estava meio ruimzinho, eu coloquei o valor certinho, e em vez de colocar 58 centavos, eu coloquei 53 centavos. Diferença de 5 centavos. A minha esposa caiu na malha fina. Teve que ir na Receita Federal, fazer toda a justificativa. Dá para fazer online, mas teve que justificar aquele erro. E o erro foi meu, porque eu errei em 5 centavos. Então ele é extremamente rigoroso para alguns, mas se você vê a quantidade de falcatruas que existem, que aparecem na televisão, dá raiva. Então ele é benemérito para algumas pessoas e extremamente rigoroso para outras pessoas. Então o governo desconfia o tempo inteiro. E para isso existe o imposto de renda. E se a gente tem que fazer o imposto de renda, por que eles não nos ensinam isso na escola? Por quê? Por que a gente não aprende isso? Aprende tantas coisas na escola que, na verdade, não vão ser nem úteis para a gente na vida profissional. E, portanto, aquilo que a gente precisa, que é conhecer as leis, por exemplo, e saber fazer, no mínimo, o imposto de renda, isso não nos é ensinado, porque não existe um interesse para isso.
E, portanto, tenha consciência de que aqui no Projeto Libertas nós estamos aprendendo a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Os impostos vão ter um impacto direto sobre o rendimento de todos os seus ativos. Eles vão impactar nos seus ativos. Seja um investimento de renda fixa, seja um investimento de renda variável. Os impostos vão afetar o seu rendimento. Então, tudo aquilo que você acha, eu vou ganhar tantos % de rendimento por ano. Não vai. Você vai ter que descontar os impostos daquele rendimento. Então, tenha isso em mente. E cada tipo de investimento tem as suas taxas. Você viu que naquela tríade dos investimentos, que é formado pelos pilares do retorno, do risco e da liquidez, não está colocado naquela tríade os impostos. Não está. Porque os impostos não devem ser um fator determinante se você vai ou não vai escolher um determinado tipo de investimento. Você vai escolher um investimento baseado no retorno que ele dá, no risco que ele tem e na liquidez que ele possui. E saiba, portanto, agora que naquele retorno você tem incidência de impostos. É isso que você precisa ter na sua mente. Então, nunca se esqueça de que seu sócio está sempre presente em qualquer investimento que você vai fazer. Nunca se esqueça disso, porque o seu sócio nunca vai se esquecer de você, em hipótese alguma. Eu sei que esse é um assunto bastante amplo, bastante delicado e que, pelo menos para mim, incomoda bastante, mas eu prefiro ficar incomodado sabendo o que está acontecendo do que ser incomodado, ignorante e alienado da realidade que vai me impactar em todos os investimentos que eu possa fazer. Então esteja sempre ciente de quem é o pior sócio do mundo, de quem que é o seu pior sócio e aprenda a minimizar os impactos dele, conhecendo as leis. Agora que você já sabe quem que é o pior sócio do mundo, vamos lá para fora para dar continuidade e encerramento à nossa videoaula de hoje. Te vejo lá fora. Tchau, tchau. Agora que você sabe que o pior sócio do mundo é o governo com seus impostos, seja a nível municipal, estadual ou federal, não importa. O que acontece é que não tem jeito de ficar livre dele. O que a gente precisa fazer, como foi mencionado lá atrás, é que a gente precisa conhecer as leis tributárias, para que a gente possa minimizar o impacto desse sócio nos nossos investimentos. E você sabe que para escolher todo investimento, você tem que analisar o investimento com a perspectiva daquela tríade dos investimentos, que é qual que é o retorno que ele me dá, qual que é o risco que ele tem e qual que é a liquidez. Um próximo nível de pergunta, depois que você selecionou baseado nisso, é ver qual que é o imposto que você tem que pagar sobre aquele investimento. Ele pode ter maior impacto ou menor impacto, ou você, conhecendo as leis, você saber se posicionar de tal forma a sentir menos os impactos deste pior sócio do mundo. Por favor, não pense que eu sou contra pagar imposto, não. Eu sou a favor de pagar imposto, sim, desde que o dinheiro que você pague seja revertido em benefícios para a população. E essa que é a tristeza que eu vejo. Essa revolta que me traz é quando eu vejo que o dinheiro que eu pago, ele é mal aplicado e ele é desviado, ele é roubado pelo governo. Não importa qual governo que seja, ele é um mau administrador. Porque se o governo fosse a sua casa, você vai ter que viver dentro daquilo que você recebe, senão você se endivida. A questão é que o governo se endivida e transfere a dívida para a gente, para eu pagar e para você pagar. Isso não está certo. Os impostos têm a sua utilidade e eles deveriam ser utilizados para os fins aos quais foram criados. A questão é que é uma lei muito dinâmica, nós temos uma reforma tributária acontecendo e ela vai se estender por um determinado tempo. E é importante, quando você for investir o seu dinheiro, quando você for alocar o seu dinheiro para trabalhar para você, que você esteja ciente dos impostos que você tem que pagar, que você esteja ciente da contribuição, da tirada de dinheiro que o seu sócio vai tirar dos seus investimentos. Quer você queira, quer não. E se você não pagar, você vai estar em maus lençóis, porque você vai ser colocado na dívida ativa da União e vai ter uma série de complicações que não vale a pena. Vamos pagar os impostos, mas vamos compreender como é que a lei se posiciona para a gente diminuir a interferência desse pior sócio do mundo nos nossos investimentos. Porque de agora em diante você sabe
que seja na renda fixa, seja na renda variável, seja investindo no Brasil, seja investindo no exterior, ou seja investindo em qualquer ativo que você possa imaginar, o rendimento não vai ser aquele que está estipulado lá. O seu rendimento, o que realmente vai sobrar para você, vai ser menos, porque o pior sócio do mundo vai tirar parte dele, dos seus investimentos. Pelo menos da grande maior parte dos investimentos. Basicamente é isso que nós tínhamos que passar para vocês na videoaula de hoje e nos vemos na próxima semana. Até a próxima!